E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Isaías com mais uma dica de bancada para vocês. Na dica de hoje a gente vai mostrar como tirar o tamanho do molde das bobinas, tá? Chegou um motor queimado aí, você precisa rebobiná-lo. E para fazer com que o tamanho das bobinas nem fique grande demais ou pequeno demais, o que dificultaria o seu trabalho, a gente vai aprender a medir hoje os moldes da bobina para que fique aproximadamente ao tamanho original que veio aí no motor, tá? Então acompanhe o vídeo. Bom pessoal, a dica de hoje é como tirar a medida das bobinas do motor antes de cortá-lo, para que quando você for modelar as bobinas novas, você tenha mais ou menos a medida da original e não ficar com a bobina grande demais ou pequena demais, o que vai dificultar aí na hora de colocar dentro do campo, tá? Então aqui, antes de cortar o motor, né, você vai com o auxílio de uma régua como essa aqui, certo? Utilizar a régua para medir a altura da bobina em ambos os lados do motor, tanto desse lado aqui quanto do lado de lá, tá? Então com a régua aqui eu posiciono ela ao ponto dela encostar no campo, e a medida aqui deu 3,7 centímetros, mais ou menos, é uma estimativa. Então a altura da bobina desse lado aqui em relação ao campo deu 3,7 centímetros, tá? Desse outro lado, a altura da bobina está dando média de 4,5 centímetros. Então eu tenho 3,7 de um lado com 4,5 do outro lado. Então isso aqui, antes de cortar, eu já sei que a altura média das bobinas aqui não pode ultrapassar 3,7 de um lado e 4,5 do outro, tá? Então quando eu cortar as bobinas e for modelar a bobina nova, com a régua eu vou encaixar ela aqui e vou modelar aqui fazer um molde para a bobina com a altura média que a gente mediu aqui, tá? Então essa é uma das formas de fazer a altura da bobina. Eu vou mostrar ali em outro motor como se já tivesse cortado esse aqui, como você modela a bobina tendo essa altura aqui como referência. Bom pessoal, nesse motor aqui, a referência era 2,5 centímetros de ambos os lados, tá? Isso já desconsiderando a altura que vai ficar os cabos e o acabamento que tem aí num dos lados do motor, né? Então 2,5 centímetros de ambos os lados. Eu venho aqui com o auxílio de um pedaço de cobre, tá? E vou fazer a medida. O passo desse motor aqui é um passo 10. Então eu vou medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então aqui coloquei o passo, certo? E aí eu vou rebaixar um pouco aqui o molde, tá? E vou ajustar para que a parte do meio da bobina fique em cima, mais ou menos, da altura que foi medida antes do corte. Nesse caso, 2,5 centímetros.
tá? Então, esse lado aqui já está na medida certa, 2,5 centímetros, tá? Deixa eu retirar aqui a câmera para mostrar. Mais ou menos 2,5 centímetros aí na média da altura da bobina. Agora, o que a gente vai fazer? Medir um lado, tira a régua e vai fazer a medida do lado oposto, tá? A régua aqui, 2,5 centímetros, deixei aqui no tamanho certo, tá? Não vou mexer mais aqui desse lado, vou mexer do lado oposto para modelar esse lado aqui, tá bom? E aqui o que a gente vai fazer? Com uma das mãos vai fixar o fio aqui na entrada da ranhura do lado de lá, caso colocar um dedo em cada ranhura assim, ó, e fixar para que o fio não se mexa, tá? E aqui você vai fazer a mesma medida, colocando a régua e tirando a medida aqui, ó. Mais ou menos 2,5, tá aqui. Mais ou menos 2,5 aqui, tá? Pronto. Deve estar escuro aí, mas está aqui. No tamanho certo. Então, como aqui já estava no local, o que eu vou fazer? Eu vou prender aqui e retirar o molde daqui de dentro. Retirei o molde, tá aqui na minha mão. Aí agora eu vou amarrar aqui sem tirar a medida, tá bom? Eu vou enrolar aqui assim. Eu já tenho aqui a medida da bobina, tá? O molde é esse aqui. No tamanho que estava original, tá bom? Então, passo 10, esse é o tamanho da bobina, com 2,5 centímetros, tá? De cada lado. Eu venho aqui e agora eu vou testar antes de levar para a forma. Tá aqui, ó. Com a régua, confiro, encosta ali, deu 2,5 de um lado, tá certo, e mais ou menos 2,5 do outro. Então tá aí o tamanho da bobina, para tamanho do molde da bobina, na realidade. Bom, essa é uma das maneiras de você tirar aqui, descobrir o tamanho da bobina que você vai modelar. Mede a altura da cabeça da bobina em relação ao campo, e na hora de modelar você modela aqui certinho, né? Outra opção é na hora do corte, quando você vai cortar a cabeça das bobinas para poder retirar de dentro do campo, é você deixar cortar apenas um dos lados em um grupo só. No último grupo de bobinas que você tiver aqui dentro do campo para cortar, você corta apenas um dos lados aqui
e retira a bobina inteira. E aí você mede o tamanho da espira na sua régua, tá? Como assim? Deixa eu ver. Digamos que isso aqui fosse o último grupo de bobinas, tá? E que você tem aqui bobinas concêntricas, né? Com passo diferente. Então você corta só um dos lados da bobina, tá? Vou cortar aqui como se fosse a talhadeira. Então eu cortei um dos lados da cabeça da bobina apenas. O outro está inteiro. O que é que eu vou fazer aqui? Vou levantar esse lado, tá? E vou retirar a bobina daqui de dentro. Ele vai ficar preso aqui e eu vou puxar do lado de cá e ele vai vir a bobina inteira. Então, quando eu retirar a bobina inteira daqui de dentro do campo, o que é que eu vou ter? Vou ter isso aqui, ó. O comprimento total da espira. Cada volta que dá dentro do motor, você tem aqui o comprimento total da espira. E aí eu posso medir na minha régua, tá? Então aqui eu vou ter 41 centímetros e meio de comprimento de espira. Então, como esse motor aqui ele tem uma bobina de um tamanho só no campo, ele vai ter uma bobina de 41 centímetros, 41 centímetros e meio de comprimento, tá? Deixa eu tirar aqui mais uma vez. Olha só, aqui está o tamanho da espira. Vou zerar aqui na régua. Ele vai até o 41,5 aqui, tá? Quando eu abaixar aqui, ele vai dar 41,5. Então, essa espira no passo 10 desse motor tem 41 centímetros e meio. Aí o que eu faço? Anoto o tamanho dessa espira. Bobina do passo 10, espira com 41 centímetros e meio. Quando eu for tirar o molde, o que eu vou fazer? Vou pegar um pedaço de cobre e medir 41 centímetros e meio aqui, tá? E após fazer essa medida, vou fechar como eu fechei essa aqui, exatamente na altura de 41 centímetros e meio. Eu vou fazer aqui para você ver. Marcar aqui o 41,5. Com um pedaço de cobre, eu venho aqui na ponta da régua, onde está a ponta da régua aqui, vou colocar o fio dobrado aqui assim, ó. Por quê? Porque eu já vou ter o ponto onde eu vou fazer a amarração da espira, do molde da espira, tá? Então, zerei aqui. Vou esticando o fio até a altura de 41,5, que é o tamanho da espira que a gente marcou, tá? Então, vou marcar aqui 41,5 e faço uma dobra no fio. Resultado vai ser esse aqui agora, com
a gente vai modelar a bobina, tá? Então, tirei a medida aqui. Essa era que estava na ponta da régua, tá? E eu vou puxar a parte que eu marquei em 41,5, tá? Aqui. E simplesmente vou amarrar as duas. Aqui. Enrolei aqui. Apertadinho. E eu vou ter o molde da bobina, tá? Então tá aqui o molde já pronto. Vamos ver se deu certo o tamanho agora. Aqui a câmera. Vamos ver se deu certo o tamanho agora, tá? Ó, tá aqui o molde na minha mão. Passo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Vou pôr aqui na altura. Venho com a régua. 2,5 cm de altura. E 2,5 cm de altura. Então deu certo aqui. Esse é o método que eu mais uso. Esse último, tá? O de quando tá no corte das bobinas, cortar apenas um lado e não cortar o outro. Porque aí eu tenho o tamanho médio da espira. Isso é bom porque você vai encontrar muitos motores que o passo não é um passo único, né? Você vai encontrar aí a maioria dos motores que você vai ter, principalmente monofásicos e boa parte dos trifásicos, o passo é concêntrico. Então cada bobina ela vai ter um passo diferente e vai ter aí um comprimento diferente de espiras. Então você corta apenas um lado de cada bobina. E na hora de retirar de dentro do motor, você retira ela inteira, faz a abertura inteira aqui da bobina e tira a medida média do tamanho da espira, como a gente mediu com a régua, tá? Você faz a medida média do tamanho da espira, de ponta a ponta. Nesse caso aqui 41,5, né? Então a gente faz essa medida aí. E aí facilitem muito na hora de você modelar a sua espira, porque você já vai ter anotado. Não, a espira do passo 10 é 41,5. A espira do passo 12, sei lá, vai dar 45. E por aí vai. A espira do passo 8 vai dar 39, 38,5, por aí. Então, cada espira de um passo diferente, você pode anotar. E aí na hora de fazer a bobina, você só vai fazer a medida na régua e modelar aqui para depois levar isso aqui para a forma, que é o que a gente vai ver agora. Bom, como eu falei, o motor ele tem um passo único, então a forma que a gente vai usar ela é de um tamanho único, tá? Então eu com o molde da bobina em mãos, certo? Tá aqui na mão. Eu vou fazer o seguinte: deixo um lado fixo da forma, tá? E o outro lado aqui ele tá móvel. Vou pegar o tamanho da bobina, ou mais ou menos aqui no meio, tá? E aí eu vou esticar aqui
para deixar ela no tamanho que eu vou necessitar, tá? Então, feito isso, eu vou apertar aqui o parafuso. Eu já tenho aqui a medida, tá? Justa. E agora, o que eu vou fazer? Bom, teoricamente aqui já está pronto para fazer as bobinas que eu necessitar. Porém, como a forma ela tem um comprimento grande, o que é que vai acontecer? Quando você começar a fazer a bobina, a tendência das primeiras bobinas é apertar aqui e acontece isso aqui, ó. Nesse caso, as primeiras bobinas ficam um pouco menores do que as últimas. Para evitar isso, eu utilizo uma madeira que eu corto aqui no tamanho do espaço do vão entre uma forma e outra, certo? Eu pego a madeirinha, corto aqui, encaixo entre uma e outra, nessa medida. E o que é que vai acontecer? Ela não fecha mais porque a madeira não deixa. Então, feito isso aqui, eu já posso começar a fazer as bobinas, tá? Só que aí, o que é que eu vou fazer antes? Eu vou retirar o molde daqui, vou deixar a forma já na medida certa. Lembrando que eu tenho aqui um gabarito, tá? Vou tirar o molde para não me atrapalhar na hora que eu estiver fazendo aqui as espiras, não ter que estar retirando isso aqui depois. Então, eu vou deixar aqui na altura certa esse parafuso. Pronto. Então, a partir de agora, eu posso retirar o gabarito e o molde da bobina, tá? E nivelar de acordo com o meu espaçador aqui, tá? Meu gabarito tá aqui. O espaçador aqui. Pronto. Aqui eu já vou ter o molde na posição e vou conferir o tamanho da espira com o meu molde que eu tirei aqui da bobina, né? Então, eu venho aqui, ó, vou fazer isso aqui, fiz a marcação. Não é necessário fazer, mas se não tiver na dúvida se ficou na posição certa, e junto com outro molde eu vou medir aqui e deu exatamente a mesma coisa, tá? Então, tá na posição certa, só fazer a bobina, colocar dentro do motor, tá? Então, nesse motor que a gente mediu aqui, as bobinas têm um tamanho único, tá? É um tamanho único. Se for um motor que utilize vários tamanhos, eu vou utilizar esse tipo de forma aqui, ó, com vários tamanhos, tá? E aí eu utilizo papelão dentro da cava de cada molde, de cada forma, para ajustar o tamanho e não deixar a bobina folgada na hora de fazer a bobina lá, não ficar com folga
Não é um tamanho diferente daquilo que a gente mediu no motor, tá? Então espero ter ajudado. Se gostou, já sabe, deixa seu like aí, compartilha o vídeo.